Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama. Dimitri Payet está entrando em seu último mês de contrato no Vasco. O vínculo se encerra em 5 de maio e nesse período ele vai ter 9 partidas para convencer os dirigentes do Cruz Maltino, que merece ficar pelo menos até dezembro. Jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Nesse momento, a decisão dos dirigentes do Vasco é pela não renovação do contrato. Já o confronto entre Vasco e Flamengo vai mesmo acontecer no Maracanã, ao contrário da vontade dos dirigentes cruzmaltinos, que tentaram a todo instante levar a partida para São Januário. Hora de falar sobre a farra de Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. Havia contado para vocês com exclusividade na semana passada a respeito das mesadas pagas às federações e dos mensalinhos, os salários a que têm direito os presidentes de federações, certo? O pessoal da revista Piauí preparou uma matéria bem grande, que aborda esse tema, além de outras novidades. As principais revelações, exceto as que eu já havia contado, é de que o Edinaldo tem gastado bastante, com gente que também não tem nada a ver com a CBF. Quer um exemplo? Durante a Copa do Mundo do Catar, o Edinaldo levou cerca de 49 pessoas para o outro lado do mundo, sem qualquer relação com a entidade ou confederações e com tudo pago. Direito a voos internacionais, hospedagem. Um desses representantes, um desses convidados, chegou a contar com um cartão corporativo, que tinha uma diária de até $500. Mas os casos mais graves vêm agora. A esposa do Edinaldo, por exemplo, teve R$37 mil de despesas. Todas as despesas da família do Edinaldo foram pagas pela CBF. Depois o Edinaldo disse em entrevista à revista que fez questão de ressarcir a CBF. Mas teve um deputado federal e sua esposa que custaram à entidade máxima do futebol R$364 mil. Vejo com muita tristeza esse tipo de notícia, porque enquanto muitos clubes de futebol no Brasil agonizam por falta de suporte e apoio da CBF, que, por exemplo, não organiza Série Z, F, G, H do Campeonato Brasileiro, há essa gastança como nunca antes vista. De acordo com a revista Piauí, funcionários antigos da CBF admitem que esse tipo de comportamento na entidade máxima do futebol é recorrente, mas nunca gastou-se tanto quanto na última Copa do Mundo. O Anderson José da Silva pode entregar a taça para o Flamengo. No ano passado o Flamengo fez o que quis com as datas da Copa do Brasil contra o Corinthians, agora a vítima é o Vasco. A CBF já escolheu o campeão. Hoje surgiu a confirmação de que Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã. O Vasco havia batido o pé, afirmando que gostaria de mandar seu confronto contra o Flamengo em São Januário. Não houve autorização do BEP, tá? O Cledmilson Laureano perguntando sobre novidades do Vasco. Tinha checado ontem com o dirigente Cruz Maltino uma informação do Vene Casagrande. O Vene estava contando que o Vasco tinha uma proposta em mãos para levar o jogo contra o Flamengo proposta em mãos de R$1.900.000 para que o jogo contra o Flamengo acontecesse em São Luís do Maranhão, no Castelão. O Vasco recebia essa grana adiantada à vista e mandaria o jogo por lá, a bilheteria ficaria com os organizadores. Mas essa pessoa do Vasco com quem conversei não confirmou essa proposta. Lá dentro do Vasco nem se sabia se existia tempo hábil para isso, tá? E existe a chance de, mesmo a contragosto, o Vasco conseguir faturar mais do que R$1.900.000 com o jogo no Maracanã. O Elierton Barbosa, boa noite, Nicola. Explica essa de um prefeito querer comprar o Vasco. É o prefeito de Maricá, quer ver, eu até tinha anotado. O prefeito de Maricá garante que a cidade de Maricá tem um fundo soberano. E esse fundo soberano hoje tem uma capacidade de mais ou menos R$2 bilhões. E ele pretende pretende se reunir com o Pedrinho para apresentar essa proposta. Só que ele não está conseguindo nem se encontrar com o Pedrinho. Então ele estava usando um contato que ele tem com um ex-jogador do Vasco, Washington Quaquá. Prefeito de Maricá demonstra interesse na compra da SAF do Vasco. Em entrevista ao jornalista Thiago Prado, o prefeito afirmou que a ideia é usar o fundo soberano da cidade, que, segundo ele, está batendo na casa dos R$2 bilhões. O prefeito contou que terá um encontro nos próximos dias com o ex-jogador Bismarck, para tentar uma ponte com o Pedrinho.
É louco isso, né? Você está tentando um encontro com o Bismarck para tentar um encontro com o Pedrinho. Quero levar uma proposta ao Pedrinho de compra da SAF do Vasco. Não sou eu, mas o Fundo de Investimentos da cidade. Por que não? E aí o prefeito disse que falou também sobre uma proposta para construir um estádio para 36 mil pessoas em Maricá. O projeto da obra seria do arquiteto Oscar Niemeyer. A previsão do prefeito é de que a obra seja entregue em 3 anos. O Maricá vai virar uma espécie de América do Rio, com o tempo. O segundo clube dos torcedores do Rio. O estádio vai encher, concluiu Quaquá. Não boto muita fé nessa história não sei vocês, tá? Não boto nenhuma fé nessa história não. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que desperdiçou a chance de ter um centroavante de peso. Ou melhor, ele até esteve, mas não conseguiu atuar. Eu me refiro a Cleiton Silva, 26 anos de idade, passagem para lá de discreta por São Januário na temporada passada foram só 8 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Você, que é vascaíno, vai se lembrar que ele mal conseguiu jogar e também não performou bem, vamos ser justos. Mas, negociado com o Rio Ave, primeiro por empréstimo e agora em definitivo, ele é uma das sensações do futebol português. Tanto que o Cleiton tem o terceiro maior número de gols na atual temporada por lá. O Gyökeres, que é um cara completamente acima da média e pretendido pelos maiores clubes do mundo, é o artilheiro máximo. O Samu, que é um centroavante da seleção espanhola, aparece na segunda posição. O Samu pertence ao Porto, o Gyökeres pertence ao Sporting. E apenas um gol atrás do Samu aparece o Cleiton, que foi recentemente comprado pelo Rio Ave. O Rio Ave decidiu exercer a opção de compra e vai pagar 3 milhões de euros ao Vasco. O Cleiton havia sido o último reforço da era SAF, com a promessa de um investimento de mais ou menos 3 milhões de euros. Na oportunidade, o Vasco seria obrigado a pagar 19 milhões de reais. Hoje, 3 milhões de euros equivalem a 18 milhões e 400 mil reais. E a maior curiosidade é que hoje o Vasco busca, até de forma desesperada, por um centroavante que possa ser reserva do Verratti. Não que exista problemas com o centroavante argentino, mas a possibilidade de ter uma sombra ou alguém para substituir o Verratti de vez em quando é tratada como importante. Na atual temporada, o Cleiton soma 29 jogos, 17 gols e uma assistência. Já é especulado por Benfica, Porto, além de clubes da Itália e da Turquia. Hora de falar sobre Moraes. O atacante artilheiro do Campeonato Paranaense, com 8 gols em 16 jogos, pode pintar no Vasco. Fui o primeiro a contar para vocês no início da semana sobre alguns clubes brasileiros interessados nesse jogador que pertence ao Maringá e que de fato fez grande campeonato estadual. Só 24 anos de idade. Quero trazer algumas atualizações. A única proposta oficial feita ao Maringá foi do Atlético Paranaense, oferta de empréstimo já descartada pelo Maringá. O Juventude, que era um dos interessados, já se retirou da disputa por entender que não vai conseguir chegar aos 5 milhões de reais pedidos pelo Maringá. A dupla Bavi, o Vasco e o Red Bull Bragantino fizeram sondagens ainda sem proposta. Depois do empate em 3-3 com o Melgar, lá no Peru, na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, o Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do clube, foi perguntado sobre o Moraes e respondeu que não é provável que o Vasco anuncie até 11 de abril, data final da janela de inscrições, qualquer reforço, mas o Vasco estava atento às possibilidades no mercado. Só para completar, registrar que o 3-3 contra o Melgar também voltou a irritar o torcedor cruzmaltino, especialmente em relação a Fábio Carille. É que o Vasco chega a abrir 3-1 e o Carille começa a colocar só defensores, convidando o fraco time do Melgar a atacar, e foi na base da insistência que o Melgar chegou em bolas levantadas na área aos 2 gols do empate. O 3-3 teve gosto amargo para os vascaínos. Isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o giro de notícias do Vasco da Gama. Hoje teremos a partida super importante pelo Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena, onde o Vasco busca aí quebrar um tabu contra o rival paulista, né, jogando em São Paulo. Vamos aí torcer para que o Fábio Carille consiga encontrar uma formação excelente para o Vasco e que o Vasco saia vitorioso nessa partida para dar um início de Campeonato Brasileiro super importante, né? A equipe chegar nos 6 pontos e figurar ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Depois do jogo teremos live de pós-jogo, né, trazendo as últimas informações do resultado da partida, né, comentando tudo, e entrevista coletiva do técnico Fábio Carille. Então ativa aí o sininho de notificações
para acompanhar a live de pós-jogo de Corinthians e Vasco.